Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar para manter o horário, quem conseguiu entrar no horário. Já temos uma ótima audiência, a expectativa eu acho que é muito grande hoje. Temos um excelente evento, um webinar, né, com conteúdo que eu acredito que será fantástico para todos do nosso ecossistema de BI e Click, né? Nós vamos começar hoje, né, com uma apresentação sobre alfabetização de dados. Acredito que é uma oportunidade única para nós aprendermos um pouquinho sobre esse tema tão importante e relevante para um projeto, né, uma cultura data-driven dentro de uma empresa, tá? E depois teremos um case, né, no Sírio-Libanês, apresentando um hospital data-driven, ok? Quero apresentar, então, o primeiro palestrante do dia, né, o César Ripari. Ele é o diretor de pré-vendas da Click para a América Latina, né, com forte experiência na gestão de equipes, de arquiteturas de soluções e demandas para BI, né, principalmente voltadas para o que nós acreditamos, né, a nova economia analítica, tá, e a alfabetização de dados. Ele também é o responsável pelo programa acadêmico da Click, tá, possibilitando, né, acesso à solução nas universidades, e já atuou em empresas como CTO, né, como DXC, BMC, IBM e AG, né, e tem uma formação em Ciências da Computação, com pós-graduação em Administração Financeira, e o MBA em Gestão de Negócios integrados, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então, deixo a palavra com o César para a primeira apresentação para o nosso público sobre alfabetização de dados. César, com você a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos e um excelente evento. Legal. Bom dia, Érico. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Deixa eu fazer um share da minha tela aqui. Só me confirmem, por favor, se vocês conseguem ver a minha tela aqui. Perfeitamente, César. Já está habilitado aqui. Maravilha. Uma pergunta excelente. Você fala de dados? Gostei. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Você fala dados? Eu acho que isso é um ponto que a gente está chegando, vai ter que começar a se preocupar cada vez mais no dia a dia que a gente leva. Eu vou falar um pouquinho exatamente disso, falar um pouquinho do que a gente chama de alfabetização de dados, um termo traduzido de data literacy. Então, se vocês escutarem falar de data literacy, na verdade é a mesma coisa. E vamos lá, vamos trabalhar aqui que tem bastante conteúdo para a gente passar. Bom, primeira coisa, para quem não conhece a Click, rapidinho, deixa eu só apresentar quem é a Click. A Click é uma empresa que ela surgiu na Suécia em 93. Ela hoje tem a sede nos Estados Unidos, na Pensilvânia. A gente tem aí uma quantidade grande de clientes, mais de 50 mil clientes no mundo, uma quantidade grande de parceiros, entre eles aqui a Iene, que nos fez esse convite. Eu agradeço aí tanto ao Elias quanto ao Érico. Estamos presentes em mais de 100 países e com mais de 2.000 colaboradores. Mas o mais importante nesse contexto todo é que a gente é líder da indústria de Business Intelligence, líder de BI no quadrante mágico do Gartner por 10 anos. Então, a experiência que a Click traz, ela é fundamental na gestão e na visualização de dados. E o mais legal, que eu acho, nesse contexto, é que a Click ela tem essa preocupação, né, não só em fazer um ótimo produto, mas também na capacitação e tornar o mundo literado em dados. Então, ela colocou na missão dela, hoje, a missão da Click é tornar o mundo literado em dados, e é isso que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho nesse momento. Tá? Vou começar com uma frase aqui, que é quase que uma provocação, mas ela foi dita pelo Deming, Papa da administração, que ele falou, olha, sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Isso ele disse lá atrás, e é uma grande verdade, porque hoje em dia, principalmente no momento que a gente vive, onde a gente tem tantos especialistas em tudo, o que importa é se você está fundamentando a tua opinião baseada em dados. E aqui eu fiz uma pesquisa rápida, eu não quero entrar num contexto muito forte
da parte de medicina, porque isso o próximo palestrante, o Rafael, vai falar, mas eu queria mostrar o quanto a tecnologia ela acelera o uso de dados e principalmente, não só na medicina, mas em todas as áreas. Mas se a gente olhar o avanço da medicina nos últimos tempos, a gente consegue verificar o quanto que a quantidade e o estudo dos dados permitiram progressos absurdos. Hoje a gente vê estudos genéticos, pesquisas a respeito do Covid, quantas pesquisas se faz, quantos dados são analisados para a gente poder chegar, quem sabe, numa vacina ou num tratamento. As terapias que são conectadas, hoje muitas terapias você tem um dispositivo, mas você tem um aplicativo que fica controlando para você. Implantes que possuem inteligência artificial, ou seja, às vezes o próprio implante pode tomar decisões automaticamente com base numa programação ou com base numa determinada característica e de como o paciente vem evoluindo. Os prontuários médicos, os planos de saúde, prescrições médicas, enfim, e uma grande quantidade de aplicativos móveis, sensores que fazem com que a gente cada vez mais tenha o controle, e não só a gente, porque esse controle é feito de uma maneira geral, mas que trazem esses dados para o nosso dia a dia. Eu peguei essa manchete é de hoje, tá? Do dia 26 de junho, na Tasmânia, onde eles praticamente conseguiram fazer um controle muito forte da parte de Covid usando dados. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link dessa reportagem, muito interessante. Obviamente que eles usaram um clique para fazer isso, então fica mais legal ainda. Mas o fato é que, usando dados, é possível a gente fazer um melhor controle e não só isso, a gente conseguir evitar um mal maior. Mas e aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, a gente, praticamente a Clique, ela é responsável pelo portal oficial do Ministério da Saúde. Então, quando vocês quiserem ver os dados a respeito do Covid, os dados oficiais do Ministério, esse site, esse portal do Ministério da Saúde, do DataSUS, ele permite vocês acompanharem todos os dados consolidados do Brasil inteiro. Mas a gente está aqui falando de dados e provavelmente alguém aqui nessa plateia já ouviu falar de uma frase dizendo que os dados são o novo petróleo. Já tem até um upgrade dessa frase, dizendo que os dados são a nova energia nuclear, enfim. Mas por que os dados são considerados o novo petróleo? Bom, essa frase ela foi cunhada por um matemático inglês chamado Clive Humby, e ele disse que os dados, assim como o petróleo, eles só têm valor se eles forem refinados. Então, se eu chegar agora, pegar um barril de petróleo e der de presente para o Érico, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Talvez ele fique feliz a princípio, mas depois vai ser um belo de um problema para ele. Talvez ele faça uma mesinha lá com o barril, mas ele não vai conseguir extrair muita coisa desse petróleo, porque o petróleo só tem valor depois de refinado ou tratado, depois que vira plástico, depois que vira gasolina, enfim. E os dados são a mesma coisa. Se a gente não refinar, se a gente não tratar, se a gente não souber extrair a devida informação dos dados, ele não vai ter valor nenhum para nós. E um outro ponto interessante, que vai na contramão do dado ser o novo petróleo, é que assim o petróleo, todo mundo sabe que as reservas de petróleo elas são finitas. Com os dados são ao contrário. Então, assim como a gente sabe que um dia, não sei quando, mas um dia o petróleo vai acabar, os dados eles vêm crescendo exponencialmente. Esse é um estudo do IDC, que prevê que até 2025 a gente vai gerar 175 zettabytes, que seria trilhão de gigabytes no mundo. Esse número vem evoluindo, tá? Então, cada estudo que o IDC mostra, esse número vem aumentando numa escala aí exponencial, como aparece aí no gráfico, e o mais interessante é que a cada 2 anos o mundo duplica a quantidade de dados que gera. E mais interessante, a gente tem interações diárias orientadas por dados, ou seja, todos os dias nós somos orientados por dados, mesmo que a gente não perceba. Então,
Por exemplo, essa capa aí que eu reproduzi da revista Byte de 81, ela mostra um relógio, o cara colocando um mini disquete, que hoje nem existe mais, mas de qualquer maneira ele estava prevendo que a gente ia usar um computador no nosso pulso e que isso ia permitir a gente ter as interações que a gente precisava de uma forma mais fácil. O fato é que nós estamos em 2020 e a coisa não mudou muito. Quer dizer, a gente tem o computador no nosso braço, não tem o disquete, porque os dados ou estão no aplicativo, no celular ou na nuvem, mas eles estão disponíveis para nós. O mais interessante é que nesse estudo do IDC, que está prevendo quase 5.000 interações diárias orientadas por dados, ele olha isso de uma maneira muito direta e nem desconta o tempo que a gente vai estar dormindo. Então, a gente vai ter praticamente uma interação a cada 20 segundos. Provavelmente, a grande maioria aqui já acordou hoje de manhã com o celular tocando. A primeira coisa que viu foi checar se tinha e-mail, se tinha alguma mensagem importante, checar. Na época que a gente podia sair de casa, a gente checava se o trânsito estava bom ou ruim. Enfim, a gente consegue ter os dados na nossa mão e a gente vai interagindo diariamente, sempre orientados por dados. E não só a gente, a nossa casa. Então, hoje em dia é possível você apagar a luz, ligar a luz, encher a banheira, baixar a cortina, enfim. Você consegue fazer uma série de coisas todas conectadas. Tá, mas como é que a Clique olha para essa questão dos dados? De uma maneira muito simples. A gente tem aí praticamente esses três pontos que a gente aborda em toda a nossa plataforma, que é dado, a parte de analytics e os insights. Então, os dados que a gente está falando tanto, eles são a base da nova economia, né? E essa nova economia é uma economia que a gente chama de economia analítica. Os analytics em si é toda essa plataforma que permitem a gente transformar esses dados em alguma informação que seja importante, que me permita tomar uma decisão. E os insights, obviamente, são aquelas ideias, aquelas ações, é aquilo que vai promover a mudança do meu negócio. Se a gente for transportar esse tripé para essa plataforma, e meu objetivo aqui não é falar de produto, é só para dar uma noção para vocês, aonde que entra dados, onde que entra analytics, onde entra insights. Então, os dados estão lá no comecinho, quando a gente captura esse dado, quando a gente organiza esse dado, a gente prepara, a gente cataloga esse dado, a gente governa esse dado, para passar a bola para as ferramentas de analytics que vão consumir esses dados de uma maneira organizada e permitir que eu obtenha algum tipo de visualização, fazer as minhas análises, fazer as minhas predições, eu poder tomar ação baseada naquilo que eu estou vendo. E, obviamente, a partir daí, vem os meus insights, que são os meus dashboards, aonde eu vou conseguir utilizar justamente esses dados que eu acabei de ver e como eu consigo interagir com esses dados para tomar uma ação, seja no meu celular, seja através de uma inteligência artificial, enfim. Tudo isso, se vocês verem essa barra verde, ela tem como suporte que os meus colaboradores, os funcionários das empresas, estejam alfabetizados em dados. E tudo isso aqui faz parte do que a gente chama de uma terceira geração de BI, né? Tudo essa plataforma. Tá, mas para a gente entender um pouquinho da terceira geração de BI, a gente precisa contar um pouquinho da história. Qual que é a primeira? Bom, a primeira, talvez aí a grande maioria que está nos assistindo aqui não saiba o que é esse relatório. Talvez alguns vão se identificar. Mas a primeira geração de BI, ela era totalmente centralizada na TI, que era quem produzia esses relatórios, era quem preparava e entregava para as áreas de negócio aquilo que estava consolidado. Então, se aparecesse alguém que fala assim, mas dá para quebrar por esse campo, dá para somar alguma coisa a mais, voltava lá para a TI, demorava mais um tempão. E isso causava um delay enorme, causava um problema, e as decisões acabavam sendo tomadas sempre com um atraso muito grande. No final, nos meados dos anos 90,
a gente partiu para a segunda geração de BI. E a segunda geração de BI aconteceu justamente quando a Click nasceu, quando as empresas de CRM, as empresas de RP, downsizing, a gente estava perto do bug do milênio, todo mundo começou a se coçar e, aparentemente, com essa confusão toda que se causou, e principalmente com a disponibilização dos dados mais na ponta, os próprios usuários começaram a criar as suas próprias visualizações a partir desses sistemas. Então, isso deu um grande ganho, porque o usuário podia ter na ponta da mão dele, na ponta dos dedos dele, ele podia ele mesmo consolidar as informações que ele precisava, criar as informações que ele precisava, usando os dados que ele tinha. Se, por um lado, isso deu mais liberdade para o usuário, causou uma confusão também, porque cada área passou a ter a sua verdade. Cada um chegava com um resultado diferente na hora de sentar para conversar. E isso causava um problema também. Então, por que a gente está na terceira geração de BI hoje? Porque nós estamos na terceira geração, que ela é chamada de democratizada. Ou seja, eu consigo jogar na ponta, eu consigo jogar para o meu usuário final, eu consigo disponibilizar para o meu usuário final o dado para ele brincar, para ele consumir, para ele poder criar suas visualizações, criar suas informações, mas de uma forma totalmente organizada, governada, correta. Aquele usuário só vai poder ver aquilo que ele realmente pode ver e ele vai só poder interagir com aquilo que ele pode interagir. Então, essa geração democratizada, ela ficou legal porque todo mundo pode ter acesso aos dados e para a empresa existe uma garantia de que o dado vai chegar de uma forma correta e organizada. Aí a gente volta para aquela pergunta que o Érico fez lá atrás. Pô, você fala dados? Bom, essa é uma pergunta bem interessante e não tem como, no mundo que a gente está hoje em dia, não falar dados. A Valerie Logan, que foi a pessoa que cunhou essa frase, ela colocou nos estudos dela que a informação e falar dados ele deve ser tratado da mesma forma como a gente aprende um novo idioma. Assim como a gente vai aprender inglês, vamos aprender espanhol, vamos aprender chinês, a gente tem que aprender a falar dados. E aprender a falar dados não é tão diferente quanto o resto. Você começa de um vocabulário base, você aprende aquele alfabeto, aprende a montar as frases, depois você começa a entender as diferentes formas de falar, os dialetos, que são exatamente os termos que cada segmento usa, você passa para um nível de proficiência e a coisa vai evoluindo. Vou pegar um exemplo bem interessante aqui. Olha só, isso aqui é um menu de restaurante. Pode parecer estranho, mas é um menu de restaurante. O cara que criou é de um restaurante lá na Inglaterra. Ele fornece esse café da manhã com 3 itens: ovos, bacon e linguiça. E tem ainda um cogumelo aqui pequenininho, mas ele criou uma forma visual de mostrar esse gráfico, de forma que você consegue muito facilmente escolher. Se você quer um ovo, custa R$ 2,50, o bacon custa 3, mas se você quiser os dois, na intersecção aqui, você consegue ter o ovo e o bacon. E assim por diante, se você quiser levar o combo inteiro, você paga 4 e mais um pouquinho. Então, a forma de você visualizar, a partir do momento que você começa a conhecer um pouco mais, fica muito mais fácil. Quem nunca viu isso aqui? Isso aqui é um painel de carro. É um painel analítico que a grande maioria aqui conhece. Isso aqui traz informações analíticas para nós o tempo inteiro, em tempo real. Então, a gente bate o olho e a gente sabe se a velocidade que a gente está é compatível com a via que a gente está andando, se a gente está forçando demais o motor, se a gasolina que a gente tem é suficiente para a gente chegar no nosso destino, se a temperatura do motor do carro está muito quente ou não. Enfim, isso aqui é um dashboard, que a gente olha para ele, ele fornece as informações para nós de uma maneira muito clara e precisa, e a gente está praticamente consumindo as informações dele a todo tempo. Um outro exemplo que é bem legal, não sei se talvez algumas pessoas conheçam, esse exemplo da Marinha Real Britânica, que eles estavam estudando, quando voltavam os aviões na Segunda Guerra, voltavam para a Inglaterra, eles começaram a estudar onde eles
deveriam reforçar mais os aviões. Então, eles começaram a estudar todos os aviões que voltavam e verificaram nesses pontos vermelhos que era onde esses aviões tinham mais tiros, estavam mais estragados nessas áreas. Então, eles decidiram que eles iriam reforçar os aviões nesse local. Até que esse estatístico, chamado Abraham Wald, ele pegou e falou, não, a gente tem que reforçar aonde não tem tiro. Ou seja, os que estão voltando estragados ainda estão voltando. Os que não estão voltando é porque foram atingidos em outros lugares, provavelmente na ponta lá do nariz do avião, no motor, lá ali na cauda, enfim. Ele olhou por uma outra forma, ele soube interpretar os dados de uma outra maneira, por uma outra visão. E é isso que a gente quer fazer quando a gente fala de alfabetização de dados, principalmente quando a gente faz pergunta para os dados que a gente tem. São algumas perguntas que a gente faz aqui dentro da Clique mesmo. Se a gente confia nos dados, que a gente está com eles nas mãos, se a gente faz as perguntas certas para os dados, como o Abraham fez, se a gente toma a decisão baseada nos dados ou baseados num feeling. E se a gente se sente confortável de falar de dados quando a gente está na nossa organização. A Clique começou, por conta dessas perguntas, ela fez uma pesquisa em 2018 com mais de 7.000 profissionais e ela chegou a uma conclusão que a gente vive uma era de analfabetismo de dados. Por quê? Nessa pesquisa, dos tomadores de decisão, 24%, ou seja, 1 em cada 4, são capazes de tomar uma decisão somente baseada em dados. Aí a gente sobe um pouquinho na hierarquia dos executivos de liderança, os C-levels, apenas 1 em cada 3. Agora, o que mais preocupou a Clique foi esse número dos mais jovens. Quer dizer, aquela turma que já nasceu digital, aquela turma que já nasceu criando, consumindo, gerando dados, essa turma, só 1 em cada 5 consegue tomar uma decisão baseada em dados. Isso é extremamente preocupante. Outro ponto dessa pesquisa são esses dois números que praticamente são antagônicos, porque, embora os tomadores de decisão, a grande maioria, acredite que é importante que os colaboradores e as pessoas estejam alfabetizadas, só 17% faz alguma coisa para que essas pessoas possam estar alfabetizadas. E a gente vê um grande avanço. Se a gente começar a olhar, e se vocês derem um Google aí e procurarem por data literacy ou procurarem por alfabetização de dados, vocês vão ver uma quantidade enorme de matérias, de documentos, de livros que já abordam isso. E eu fico muito feliz quando o Érico abordou para a gente falar um pouquinho de alfabetização, porque é um ponto que é vital para que todo mundo possa extrair mais informações mais corretas dos dados que tem. Um outro ponto, o Bernard Marr ele é um colunista da Forbes e ele soltou esse artigo, eu não quero que vocês leiam isso, não dá para ler mesmo, mas ele soltou quais são os 5 skills mais importantes para o futuro, para um profissional. E dentre esses 5 skills, que é inteligência emocional, criatividade, isso aqui vale para qualquer área, alfabetização de dados é um deles. Tá. Como é que a gente define a alfabetização de dados? Bom, a alfabetização de dados é a habilidade que eu tenho de ler, trabalhar, analisar e argumentar com os dados. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar esses dois gráficos eles funcionam legal quando a gente está numa plateia ao vivo. Como a gente está remoto, não fica tão legal, mas vamos fazer de conta que eu perguntei para vocês qual gráfico que ele mostra um crescimento maior do número de casos, não vou falar casos de quê, mas qual o gráfico que mostra um crescimento maior. Normalmente as pessoas falam que é o gráfico de cima. Agora, se a gente der uma olhada com um pouco mais de atenção, a gente vai ver que esses dois gráficos eles são exatamente iguais. O que eu mudei foi o eixo. Então, enquanto esse gráfico aqui de baixo eu estou somando de 1 em 1, esse de cima aqui eu estou somando de ponto 1 em ponto 1. Então, quando eu mexo nesse meu eixo Y aqui, eu posso conduzir
o entendimento de uma pessoa para um viés ou outro. Então, a alfabetização de dados ela ajuda nisso. Quem viu os gráficos da esquerda poderia falar assim, cara, me fala qual que é o seu eixo Y e aí eu te digo qual que é melhor ou qual que é pior. Porque, na verdade, os dados são os mesmos. Eu peguei algumas informações também, isso de forma genérica. Isso aqui na época do Zika vírus, mas eu acho que vale pelo exemplo, tá? Esse gráfico aqui apareceu na televisão e ele mostra o quanto as pessoas estavam preocupadas com o Zika. E o gráfico está totalmente bagunçado, porque o 13% é o que está com a barra maior, o 28% está com a barra menor, e eu não consigo ter conclusão nenhuma. Se a gente avançar já com o Covid, a gente vai ver que essa pizza aqui é uma pizza que, na teoria, ela deveria somar 100%, mas está totalmente fora. E aqui eu não consigo tomar uma decisão, eu não consigo interpretar isso da melhor forma. Se a gente vier aqui para o Brasil, minha intenção aqui não é falar de jornal A, B ou C, mas a minha ideia aqui é só mostrar que existem gráficos que mais atrapalham do que ajudam. Essas linhas aqui, para nós, não quer dizer absolutamente nada, porque você tem uma linha que está ligando tópicos totalmente diferentes. Mortes de homens, mortes na capital, pessoas que estavam internadas, a legenda não bate com o gráfico. Tudo isso a gente começa a perceber a partir do momento que a gente vai ficando mais literal. Esse é um outro caso bastante interessante. A apresentadora estava mostrando a projeção entre os casos estimados, projetados e casos reais, e ela, na hora de mostrar a diferença, ela falou, olha, a diferença aqui é de 1 palmo entre os casos reais e os casos projetados. Meu Deus, o que é 1 palmo, né? Então, a gente não consegue ter essa percepção. E, para isso, a Clique criou, para evitar esse tipo de confusão, o caminho suave da alfabetização de dados. Esse documento ele é gratuito, eu posso deixar depois para vocês, posso passar para a IN distribui a vocês. Ele tem um framework para ensinar, para passar para todos como iniciar um processo de alfabetização de dados, seja para você, seja para a empresa. A Clique, ela já começou com isso, independente daquele documento, ela faz parte de um consórcio de várias empresas que, juntas, não só a Clique, mas a Century, a Cognizant, a Experian, eles criaram criaram esse programa, esse projeto, para permitir que as pessoas estejam alfabetizadas em dados. Então, quando você entra nesse site, você vai ter basicamente essa cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar o site e mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar minha tela. Érico, você consegue me confirmar se vocês estão vendo o meu site, por favor? Eu vi que você trocou de tela, mas entrou uma outra igual. Estou vendo o seu mouse. Isso. Mas então, perfeito. Você está vendo o meu browser, certo? Isso. Pode ir. Legal. Então, ó, você está vendo a tela rolar? Isso, exatamente. Legal. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu estou no próprio site, no Data Literacy Project. E o que eu queria que vocês vissem quando vocês acessassem? Nós temos 3 grandes grupos aqui de informação. O primeiro é um assessment, e esse assessment permite você testar anonimamente qual é o seu nível de alfabetização de dados. Então, você começa um pequeno teste aqui, você vai clicando nas opções, nas respostas, e ele te fala depois, obviamente que não foi esse o teste que foi feito naquela pesquisa da Clique, mas é esse aqui que pode te ajudar a já ter um início. A gente tem depois a parte de Learn, e aqui que está a cereja do bolo. Tudo aqui já tem os módulos de treinamento prontos, todos gratuitos. Então, você tem treinamentos que vão de 11 minutos, 20 minutos. É o treinamento que dá para você fazer na hora de um café. E você vai fazendo e vai já se aculturando com essa ideia, vai recebendo informações, você passa pela parte de entender o dado, entender distribuição e vai avançando. Todos os cursos que não são muito complicados, não são longos,
que permitem você ter um melhor entendimento daquilo que a gente está falando. Então, a ideia, basicamente, era mostrar para vocês aqui que esse site é bastante interessante e, com um detalhe, quando você faz eu voltei aqui para o meu PowerPoint, acho que você está vendo, né, Érico? Sim, então sim. Legal. Então, depois que você faz aquele assessment, você descobre qual é a sua persona. Então, você é caracterizado com uma persona e, a partir daí, o próprio site te dá o que você tem que fazer para melhorar. Então, ele vai falar assim, olha, você caiu nessa persona, que é um data dreamer, que é o caso do exemplo aqui, olha, leia esse livro, assista essa palestra do TED, siga esse podcast, acesse esse blog, assista esse webinar, ou seja, ele vai complementar aquilo que você precisa. Isso é muito interessante porque ajuda num contexto geral. Seguindo aqui, eu estou aqui dentro do meu tempo, então eu queria só, creio que eu estou dentro da minha meia hora aí que foi combinada, mas eu queria só deixar aí como mensagem para vocês, e depois acho que o Érico vai, se tiver algumas perguntas, enfim, mas só deixar claro para vocês que a alfabetização de dados é um caminho sem volta. Não tem como você não estar alfabetizado em dados numa época como hoje. Já existem estudos, já existem pesquisas que mostram que o profissional ele tem mais valor quando ele sabe lidar com dados. Então, quando ele sabe interpretar dados e, principalmente, quando ele consegue questionar aqueles dados que ele tem na mão. O que a gente está oferecendo aqui, como Clique, além de uma plataforma, a gente está oferecendo conhecimento. E esse conhecimento é uma coisa que conhecimento ninguém tira da gente. Aqui estão meus contatos. Eu fico à disposição aí via e-mail. Tenho o meu LinkedIn para quem quiser fazer um contato comigo. E acho que a gente vai ter perguntas no final. Também fico à disposição. Érico, Camila, estou devolvendo a bola para vocês aí. Obrigado. Obrigado, César. Muito obrigado. Fantástica a apresentação. Acho que esse é um tema fascinante, né, para quem trabalha com dados. E a gente sempre comenta, né, nas nossas apresentações, e é baseado até nas nossas experiências de projetos e mercados, né, de mercado, existem tecnologias hoje que resolvem praticamente qualquer necessidade do cliente, né? E o que costuma ser a chave do sucesso, né? É as pessoas, a busca da cultura, né? Dentro da empresa para tomar decisões baseadas em dados. E esse conteúdo é fantástico. Eu convido a todos, né? Quem puder, navega no site, explora, até para os mais experientes, terão surpresas, né, de conceitos, terão aprendizados, e o principal, né, respeitar o perfil também, a característica de cada pessoa. Por isso que é importante aquele resultado da persona e até um direcionamento, né, de material, né, para ser consumido, para aproveitar no dia a dia. Não adianta eu esperar de uma pessoa, de repente, uma característica estatística, né, mas ela posso desenvolver outros pontos. Então, é fundamental. E isso acho que a Clique é fantástica, desde da tecnologia, que acelera a transformação digital dentro da empresa, e ela cada vez mais vem investindo para diminuir esse gap, né, entre pessoas e tecnologia, com facilitadores e assim por diante.